Fala galera, olha nós aí de novo para aquela super live de todas as quintas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer gigante estar aqui com vocês novamente. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha. Eu sou condutor socorrista do SAMU Sudeste do Paraná, onde também acompanho o quadro Instrutores do SAMU. E hoje estou aqui para mais uma live no Grupos do Mais Brasil, onde eu também faço parte do quadro de instrutores, quando eu consigo participar das aulas práticas, mas principalmente faço parte da equipe pedagógica aqui, trazendo as lives ao vivo para vocês. Legal? E também gravo alguns conteúdos, aqueles videozinhos que vocês conseguem assistir no YouTube. E falando em YouTube, é mais do que importante que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e também nos acompanhe nas redes sociais. Legal? E aí, você fazendo isso, você vai ver que tem muito conteúdo bacana e vai também compartilhar com seus amigos para que mais pessoas tenham conhecimento sobre atendimento pré-hospitalar, que faz a diferença, que salva vidas e também realiza sonhos. É isso aí, galera. E para você que deseja realmente se tornar um socorrista, nós temos o mundo do socorrista, tá? No mundo do socorrista você tem acesso a quatro benefícios, tá? O primeiro deles é que você tem acesso a todas as lives. Hoje nós estamos na live número 125, então a partir de amanhã, semana que vem aí, você vai ter acesso, né, quem for assinante do mundo do socorrista, a 125 lives que foram feitas por mim aqui nas quintas-feiras, certo? E também, galera, vai ter acesso ao certificado com desconto de 50%. Tá? Se você for assinante do Mundo Socorrista, cada vez que você for adquirir um certificado, você tem um desconto de 50% no valor do mesmo. Legal? Também, galera, tem um curso de suporte básico de vida, um SBV completinho dentro da plataforma, que você pode também ter acesso a esse curso, assistir todo ele, fazer todas as aulinhas teóricas e as aulas práticas na teoria também, né? São aulas ao vivo, mas de forma prática, e também imprimir o seu certificado do curso do suporte básico de vida. E por último, mas não menos importante, né? Obviamente, que é as vagas de emprego, tá, galera? A plataforma Mundo Socorrista tem um grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp tem uma equipe do Grupo Estuda Mais Brasil que fica procurando vagas de emprego para socorrista. Seja concurso público para o SAMU, seja concurso público seja processo seletivo simplificado para o SAMU, ou contratação direta em empresas particulares, rodovias e tal, não importa, tá? Eles ficam procurando e conforme eles vão achando as vagas aí, a disposição de vagas, eles vão postando nesse grupo do WhatsApp. E é muito bacana porque quando você menos espera, aquela vaguinha que você está procurando está ali do teu ladinho, e aí é só você clicar em cima, já baixa o edital, já consegue ter acesso a vaga direto. Olha que bacana, né? Show de bola, né? Então, para você que deseja realmente se tornar socorrista, ser assinante do Mundo Socorrista é um passo a mais que você consegue dar para alcançar o teu sonho. Legal? Muito bacana, né? E hoje, dando sequência, então, a gente vai falar sobre a Lei Lucas, né? Então, a gente iniciou um mini curso de 4 aulas. Já fizemos 2, né? Na primeira, a gente falou sobre a PCR e os protocolos da RCP no RN, né, no recém-nascido, no bebê e nos adultos, crianças e adultos. Depois a gente falou também na segunda aula sobre as manobras de desengasgo, né, todas as manobras de desengasgo, tanto no bebê, na criança, quanto no adulto. Isso tudo na teoria, né, apenas conversamos sobre isso, falei dos fundamentos de cada um, do porquê que deve ser feito cada uma das manobras da melhor forma possível. E daí, hoje a gente vai falar sobre crise convulsiva, apneia do sono, traumas e também sobre o uso do DEA, tá bom? Eu vou dar uma palhinha aqui sobre algumas coisas que acontecem nas escolas também, que não estão relacionadas diretamente com engasgo e com PCR, tá? Mas sim que algumas crianças têm crise convulsiva, que eu vou falar sobre a apneia do sono, mas na verdade só dar uma pequena palhinha sobre a apneia do sono, tá bom? Até porque assim, galera, a apneia do sono é uma questão bem complexa de falar, né? Porque é um procedimento, é um diagnóstico médico e tal, mas já aconteceu em creches e escolas, e aí os professores ficam apavorados e é bem complexo de lidar. Então eu vou falar sobre o que é a apneia do sono apenas.
Eu não conheço o tratamento, não sei como é que funciona, isso é uma questão intra-hospitalar, não pré-hospitalar. E vamos falar também sobre os traumas, tá? Né, algumas quedas que as crianças que pode acontecer com as crianças, né? E vamos falar sobre o DEA. Legal? Topzera, né? Então, a gente já, daqui um minutinho, a gente vai entrar no assunto. Lembrando que hoje é a terceira aula. E lembrando também que na quarta aula a gente vai fazer ela possivelmente gravada, tá, galera? Porque é complexo pra gente fazer ela ao vivo. Até porque a gente vai ter que gravar as manobras de desengasgo, a abordagem ao bebê engasgado, a manobra de desengasgo. E aí a evolução para PCR, tanto no bebê, quanto na criança, quanto no adulto, tá? E isso movimenta muito o cenário, aí movimenta muitas câmeras, acaba ficando um pouco confuso, tá? Então, possivelmente a gente vai gravar essa parte e vai reproduzir para vocês na próxima quinta-feira, tá bom? Mas sim, a gente vai gravar durante a próxima semana, aí, segunda ou terça semana que vem, a gente vai gravar esse conteúdo para que vocês recebam realmente em primeira mão, tá bom? E aí, editado, consegue encaixar melhor ali o conteúdo e vocês conseguem entender também de uma forma mais tranquila. Legal? Topzera, né? Então, dando sequência, galera, vamos iniciar. Aproximar um pouquinho do microfone. Tá melhor assim? Galera, me dá um feedback aí, como que tá o áudio, tá? Isso. Olá, tá muito baixo o som. Agora sim, eu aproximei um pouquinho o microfone aqui. Preciso que vocês me dão um feedback, me falem como é que ficou, tá bom? Se precisar, a gente faz mais uns ajustes, não se preocupem, tá bom? Bora lá então, galera. Olha só, dando sequência então, falando sobre o nosso conteúdo, tá? Quando a gente fala sobre a crise convulsiva, tá? A crise convulsiva é um diagnóstico médico também, ele é intra-hospitalar, é uma doença que as pessoas, né, não só as crianças, mas as pessoas geralmente têm, né, está relacionado ao cérebro, tá? A gente não vai entrar nessa questão. Em muitas das vezes está relacionado ao cérebro da pessoa, alguma coisa relacionada a isso, tá bom? Ela tem uma crise convulsiva. Pode acontecer da pessoa ter uma crise convulsiva por uma febre muito alta, alguma coisa do gênero, tá? Isso pode acontecer também, nas crianças principalmente, tá? Mas como que eu vou identificar uma crise convulsiva? Então é bem fácil de identificar uma crise convulsiva, porque a pessoa, né, o paciente que tem a crise convulsiva, ela no primeiro momento ela cai, obviamente, ela meio que apaga, vai ao chão, cai, e começa a ter contrações involuntárias, tá? Ou seja, fica se debatendo no chão, rolando e se contraindo. Muitas vezes ela contrai as mãos, contrai os braços ou contrai as pernas e também contrai a mandíbula, obviamente que ela se morde, tá? Ela morde. Então é visível isso, tá? E uma das características é que ela tem uma força gigantesca, né? Porque são contrações involuntárias, né? É involuntário, não é da vontade dela, então acaba que ela usa toda a sua força involuntariamente nessas contrações. Então é perigoso você tentar segurar essa pessoa, colocar a mão na mão dela ou deixar com que ela te pegue ou colocar a mão na boca, tá? A contração é involuntária e é muito forte, então pode machucar alguém, assim como também pode machucar a ela mesma, tá? Na crise convulsiva acontece muitas das vezes porque a pessoa ela entra num estado de esforço muito grande, esforço muscular, automaticamente o coração acelera para repor, obviamente, esse oxigênio está sendo usado pelas células dos músculos nessas contrações, né? E aí também um esforço respiratório muito alto. E pode acontecer dela ter um excesso de salivação, tá? Ela salivar bastante, sair bastante saliva pela boca. Muitas vezes essa saliva ela sai em formato de espuma, tá bom? E nesse formato de espuma que sai da boca da pessoa, às vezes fica assustador, porque fica aquela baba, aquela espuma ali, relacionada às contrações, o olho se vira, a pessoa não responde, você chama, não responde, tenta segurar e não consegue, que é completamente errado, né? Então, é muito importante que você consiga compreender, entender os sinais ali e identificar que é uma crise convulsiva para você saber como agir. Mais uma das características também é uma espuma rosa ou avermelhada que sai da boca.
E realmente está relacionado a pessoa se morder, tá? Ela acaba tendo contrações, obviamente, na boca e ela acaba mordendo a língua, tá? Quando ela morde a língua ou morde alguma parte da boca, corta e sangra. Esse sangue se mistura com a salivação, com a espuma, e aí vira aquela espuma avermelhada, aquela coisa bem feia mesmo, tá? Então a crise convulsiva é bem feio de olhar, é bem complexo assim, para quem não conhece. Observar uma pessoa em crise convulsiva assusta realmente, porque parece que ela está tendo um treco. Não deixa de estar tendo um treco, obviamente, mas parece que está se transformando ali, sabe? É bem complexo assim para quem está olhando. Mas se você conseguir observar as características, as contrações involuntárias, fica se debatendo, rolando, salivação pela boca e não responde, você pode identificar de cara ali como uma crise convulsiva. E como que eu vou agir no caso de uma crise convulsiva, galera? Primeiro passo, proteger a cabeça da vítima, tá bom? Primeiro passo é proteger a cabeça da vítima e afastar tudo que estiver perto dela para que ela não se machuque. Não adianta querer tirar ela dali, porque você vai ter que pegar e você acaba machucando também, ou se a vítima acaba te machucando involuntariamente, tá? Então, afastar os objetos que estão próximo dela para que ela não se bata nesses objetos e acabe se lesionando, acabe se machucando, certo? Acabe fazendo cortes contusos ou contusões, tá? Mas afastar os objetos, se for possível, afastar o que está perto dela para que ela não se machuque e proteger a cabeça da vítima, tá? Então você vai colocar as mãos, não é segurar, tá? Não é segurar a cabeça, é proteger. Coloca as mãos embaixo da cabeça para que ela não fique batendo a cabeça no chão e não acabe machucando. E conforme ela vai rodando para os lados, se contraindo, se debatendo, você vai acompanhando com as mãos, tá bom? Você vai acompanhando, levando a cabeça dela junto, não tenta segurar, porque imagina a vítima ali tendo contrações involuntárias, usando 90% talvez da sua complexidade muscular e você tentando segurar a cabeça dela. A chance dela ter uma lesão no pescoço, aí na coluna vertebral cervical, é muito grande, certo? Então é importante que você não tente segurar, mas sim apenas acompanhe os movimentos ali e afaste tudo que estiver perto. Essas contrações elas devem durar entre 1 e 3 minutos, tá? Geralmente nesse período a pessoa ela já fica exausta, já tem uma exaustão muito grande por causa dessas contrações que são muito fortes. E aí, na sequência, ela tende a parar. Pode acontecer da vítima ter uma crise convulsiva reentrante, que aí ela contrai por um período de 1 minuto ou 2, relaxa por um período de 1 minuto e retoma as contrações, tá? Quando isso acontece, é um caso um pouco mais grave, é necessário chamar o SAMU ou chamar ajuda, tá? Quando for uma pessoa que você já sabe que ela tem contrações, que ela tem crises convulsivas e tal, ou epilepsia, que chamam também, enfim, ela tem aquele episódio, passa, ela volta ao normal rapidamente, ou seja, 10, 12 minutos depois dessa crise, legal. Agora, se ela tem um período de relaxamento em média de 1 minuto e recomeça, tá? Então é um sinal em que a vítima está tendo uma crise convulsiva reentrante. E isso sim é bem perigoso, pode levar uma vítima a uma parada cardiorrespiratória por esforço muscular, tá? Também, galera, pode acontecer dessa vítima ela ter uma crise convulsiva ininterrupta, ou seja, ela não para de contrair, ela fica lá por muito tempo contraindo, até que ela fique completamente exausta e apague, tá bom? Então essa crise, ela dura mais de 7 minutos, tá? Então passou de 7 minutos de uma vítima em crise convulsiva, em contrações involuntárias, é necessário chamar ajuda também, tá bom? Já é um indício de que essa pessoa ela pode ter uma crise ininterrupta até que ela entre em exaustão ou em parada cardiorrespiratória por exaustão também, tá? Então é necessário saber identificar, somar o tempo, acalmar e saber o que fazer. Bem tranquilão, mas é bem assustador assim para quem não conhece, certo? Então, feito isso, tá? Acompanhado, afastado todos os objetos da vítima ali, controlado a cabeça dela, quando ela parar de ter contrações, ela vai desmaiar, ela vai apagar, tá? Ela vai apagar ali por um período de
de 2 a 5 minutos mais ou menos, varia muito de pessoas, mas de 2 a 5 minutos mais ou menos ela vai ficar desmaiada, apagada, e depois ela começa a recobrar a consciência lentamente, tá bom? Esse começar a recobrar a consciência lentamente chama-se de estado pós-ictal, ou seja, pós-crise, tá? Então ela começa a recobrar a consciência lentamente. E muitas das vezes ela não lembra do que aconteceu. Se é uma vítima que já tem isso, já teve várias vezes, ela sabe, tive uma crise convulsiva e sabe como proceder daí para frente. No entanto, algumas pessoas não sabem e aí elas ficam um pouco assustadas, outras ficam até envergonhadas. E é muito normal que a pessoa, às vezes, esteja com a bexiga cheia e ela faça xixi na roupa, tá? Libera o splinter, que a gente chama. Acaba fazendo xixi na roupa e aí vomita, ou tem aquela excesso de salivação e tal, rola no chão. Acaba ficando uma coisa bem feia mesmo. Bem constrangedora para quem tem a crise, sabe? Aproxima um pouquinho mais. Então é muito normal que ela fique envergonhada, ela acabe tendo, né, ficando com vergonha pelo episódio que se apresenta ali. Ela sabe como que é uma crise convulsiva e às vezes ela acabe ficando com vergonha. Então assim, é natural que ela se sinta envergonhada e é natural que ela esqueça o que aconteceu, tá bom? E esse estado pós-ictal ele pode durar aí num período de 5 a 10 minutos depois da crise, tá? Para a pessoa recobrar completamente a consciência. Mas ela permanece letárgica muitas das vezes até 1 hora depois da crise, ela fica letárgica, o que é uma pessoa em câmera lenta. Você conversa com ela, ela te ouve, no entanto ela demora para processar, ela demora para te responder, ela responde baixinho ou bem com calma. Então é uma questão complexa que precisa ser observado para ver se não vai virar um quadro gravoso. No entanto, não precisa se preocupar, tá bom? É bem tranquilo, certo? Quando for uma crise em sala de aula, né, como a gente está falando de Lei Lucas, que é voltado para as crianças e, enfim, colégios e tal, o ideal é que o professor, enfim, o monitor que estiver na sala, retire todas as crianças da sala, tá? Deixa essa criança sozinha, apenas com um professor ou 2 ali, que estejam auxiliando essa criança no que ela está tendo. Pelo fato que eu falei, às vezes ela acaba fazendo xixi na roupa, às vezes ela tem um excesso de salivação, fica com vergonha depois disso. E para evitar constrangimento, fica bacana fazer, então, tirar as crianças da sala de aula e tal, levar para um outro local e deixar essa criança sozinha. Eu já atendi vários casos e nesses casos as professoras fizeram isso, tiraram a criança da sala de aula, tiraram as crianças da sala de aula e deixaram essa criança sozinha até que ela voltasse, tá bom? Evitar constrangimento, também é bacana. Pode acontecer também da pessoa conseguir sentir que isso vai acontecer. Em alguns casos, elas têm alguns sinais antes de que aconteça a crise convulsiva, tá? E aí elas conseguem avisar ou correr e deitar em algum lugar que não tenha nada por perto para não se machucar, tá? Isso muitas das vezes acontece, já vi isso acontecer também. Teve uma situação que a criança falou, vou ter uma crise, me ajuda que eu vou ter uma crise. E na sequência ela entrou em crise. Então a gente já correu, protegeu um lugar e deitou ela lá para que ela tivesse a crise, num lugar que ela não se machucasse e tal, com tranquilidade. E tem algumas também que relatam que elas conseguem, em algumas crises, não são todas, né? Em algumas crises que não são tão fortes, elas conseguem ouvir, estão conscientes durante as contrações, no entanto não conseguem segurar muito, elas até conseguem evitar um pouco as contrações, mas não 100%, e na sequência elas recobram a consciência com maior facilidade também, nesses casos. Nem todos os casos funcionam assim, no entanto monitorar e afastar os objetos e proteger a cabeça para que não aconteçam novas lesões é o suficiente até que as contrações parem. Uma vez que as contrações pararam, então, eu vou posicionar essa vítima em decúbito lateral direito. Vou colocar ela deitada do lado direito, com a mão embaixo da cabeça, abro a via aérea dela, deixo a via aérea bem livre, para que aquela saliva saia, caso ela acabe vomitando, às vezes
pelas próprias contrações, acabe não broncoaspirando, e monitoro, né? Fico checando respiração e pulso, e vou observar ali que na sequência ela vai abrir o olho, na sequência ela vai tentar se levantar e você vai explicar, olha, você teve uma crise, fica calma, fica sentadinha aqui, fica deitadinha mais um pouco, depois você espera uns 5 minutinhos, espera ela dar uma melhorada, começar a se afirmar, aí você senta essa vítima no chão mesmo, onde ela estiver, senta ela, espera mais uns 5 minutos se necessário, 10, espera ela melhorar, e aí sim você pode colocar essa pessoa sentada em outro lugar, ou colocar ela em pé, mas sempre monitorando, ver se ela não vai ficar tonta e acaba caindo novamente, tá bom? Então, com tranquilidade, não fazer movimentos bruscos, e se ela não lembrar o que está acontecendo, você fala, olha, você teve uma crise e tal, mas já passou, tá tudo bem, e também, se possível, evitar os constrangimentos. Legal? Topzera, né, galera? Na sequência, então, a gente vai falar sobre a apneia do sono. Galera, a apneia do sono como eu falei para vocês, é bem complicado assim de falar sobre ela. Eu vou falar só sobre os sintomas para que seja possível observar, né? Os pais observar em casa, bem como os professores conseguir observar na escola. Roncar muito durante a noite. Pode ser, não é regra, tá, galera? Não é regra. Não é a criança ronca para dormir e tá com a apneia do sono. Não, tá? Mas pode ser, tá? Pode ser um dos sintomas da apneia do sono. Acordar com a boca seca, tá? Respirou muito pela boca e acordou com a boca seca. Também está relacionado, é um dos sintomas. Não é regra, mas é um dos sintomas, tá bom? Que a vítima tem. Acordar com dor de garganta, também pela respiração de boca aberta, né? Para quem não sabe, nós temos o nariz e as fossas nasais. As fossas nasais, elas servem, né? O nariz e as fossas nasais, elas servem para filtrar o ar, aquecer o ar e umedecer o ar, para que esse ar entre, né, pela garganta ali, úmido e aquecido, tá? E filtrado, ou seja, limpo, certo? Então, quando a pessoa respira muito para dormir de boca aberta, né, respira muito pela boca, tá entrando um ar sem ser filtrado, tá entrando um ar frio, se a noite for um caso de uma noite fria, e também um ar seco, se for uma noite com baixa umidade, certo? Então, isso pode gerar também uma dor de garganta. Está relacionado aos sintomas, não é regra, tá bom, galera? Acordar várias vezes durante a noite também, né? Acorda assustada muitas das vezes, pode ser um dos sintomas, e levantar muitas vezes para fazer xixi durante a noite pode ser um sintoma de apneia do sono. Os demais sintomas estão relacionados, né? O que realmente pode ser considerado uma apneia do sono, né? O que realmente é considerado uma apneia do sono é quando a criança ela tem uma respiração ineficiente durante o sono, tá? Então isso que é o agravante da apneia do sono, é quando ela tem uma respiração ineficiente, ou seja, a respiração dela não é o suficiente para manter uma boa oxigenação, tá? Ou seja, não é eficiente o suficiente, ela dorme tão profundamente que o diafragma acaba relaxando e causando obviamente resulta em uma respiração ineficaz, tá? E essa respiração ineficaz pode levar a uma parada respiratória da vítima, tá? Então, às vezes a vítima ela está dormindo, ela tem uma respiração, né, fica com uma respiração ineficiente por um período de tempo, né, falta de oxigenação, e aí ela acorda com aquela sensação de que parece que estava afogada, aquela sensação que parece que tinha alguma coisa impedindo que ela respirasse, tá? Isso está mais relacionado às crianças, mas pode acontecer nos maiores também, tá bom? Então, observar a respiração é importante, né? A frequência respiratória das crianças durante o sono é muito importante e sempre tentar ver, né, obviamente, o histórico médico de uma criança, para quem tem criança, tanto, né, os professores em casa, colégios, creches, os pais, se atentar para esses detalhes
e se tiver alguns indícios somatórios, ou seja, vários indícios que essa criança pode estar tendo uma apneia do sono, é necessário que ela seja diagnosticada, levada ao médico para fazer um diagnóstico médico para que ela faça um tratamento, bem como para que os pais tenham detalhes dos sinais e sintomas para que eles se atentem mais daí para frente. Legal? Na sequência também a gente tem os traumas nas crianças, galera. Os traumas nas crianças está relacionado muito às quedas, né? Trauma na criança geralmente é queda. Pode estar relacionado, tem inclusive até algumas faixas etárias divididas, que dividem, né, essas possíveis lesões nas crianças, tá? Vamos falar sobre elas então. As faixas etárias das possíveis lesões, então, possíveis traumas nas crianças, começa então na primeira idade da criança ali, quando ela é um bebê de colo ainda, né, com os afogamentos e as queimaduras, tá? Os engasgamentos, não afogamentos, os engasgamentos e as queimaduras, né? A criança se engasga com muita facilidade, né? Inclusive com leite, broncoaspira e tal, e também por estar no colo e com a mãozinha procurando pegar tudo que vem na frente, muitas vezes acaba puxando alguma coisa para cima de si mesmo e acaba tendo as queimaduras, está? Num primeiro momento, as lesões nas crianças quando o bebê é de colo. Na sequência, quando começa a engatinhar, começa a querer deambular para lá e para cá, entram também, além dos engasgamentos, entram as quedas, né? Agora começa a trepar e cai, e também mantém as queimaduras, porque aí elas trepam nas coisas e puxam as coisas para cima de si, mas entram também os choques elétricos e os afogamentos agora, tá? Quem tem piscina em casa, se não tiver cercado, a criança vai engatinhando, né, e cai na piscina. Já teve muitos casos aí de crianças caindo na piscina, bebês em balde de água, tanque, né, onde tem água e é o suficiente para essa criança acabar se afogando se ela cair dentro, em um pequeno período de descuido, certo? Então entra essas questões aí também. Depois, quando ela cresce um pouquinho mais, né, entra mais os traumas por quedas, tá? Aí entram os TCS, aí a criança começa a trepa numa coisa, cai, trepa numa outra coisa e cai. E a cabeça da criança, proporcionalmente, ela é maior que o corpo, né? Ela tem uma desproporção na cabeça. Então tudo que toda vez que ela cai, a primeira coisa que bate é a cabeça, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre as principais causas de morte nas crianças, então. Na sequência, galera, quando ela começa a andar de bicicleta, entram os atropelamentos, né? Quedas de bicicleta e atropelamentos. Nas quedas de bicicleta, são frequentes, né? Lacerações de pele ali, aquelas abrasões ou escoriações. Os TCE, trauma de tórax e as possíveis fraturas em membros, tá? Pelas quedas de bicicleta. Na sequência, e também entram os atropelamentos. Depois entra a fase escolar, tá? Na fase escolar entram, além de tudo que já vinha, agora os afogamentos são mais, os engasgamentos são mais raros, os afogamentos são mais raros, né? Os choques são mais raros, porque aí não está lá enfiando o dedinho na tomada, mas entram os demais perigos, que são os atropelamentos e as quedas, né? Então, um atropelamento numa criança, se a gente for fazer uma análise rápida e simples, um mesmo veículo atropelar um adulto e uma criança, a criança sempre vai sofrer muito mais, né? O trauma na criança sempre é muito maior do que para o adulto. Por quê? Um determinado veículo que atropela um adulto, ele vai bater nas pernas do adulto, vai arremessar o adulto contra ali o capô, na sequência joga contra o chão ou arremessa contra alguma coisa, certo? Então há 3 estágios ali até que essa pessoa pare, né? O início do trauma até o final dele há em média de 3 estágios. O primeiro estágio, o contato do veículo contra as pernas, na sequência
a vítima contra o capô, o para-brisas, enfim, colunas, e na sequência essa vítima é arremessada contra alguma coisa ou contra o solo. E aí tudo está relacionado ao solo em que essa vítima foi arremessada, né? A velocidade do veículo, obviamente, mas também ao solo em que ela foi arremessada. Já quando o mesmo veículo ele atinge uma criança, né, ele já atinge na altura do tórax ou da cabeça, né, porque aí a criança é pequenininha. Então atinge na altura do tórax ou na altura da cabeça. E essa criança, em vez de ela ter o segundo estágio, que é ser arremessada, que é uma fase de amortecimento contra capô, para-brisas e depois ser arremessada contra alguma coisa, essa fase não tem na criança. Ela pula essa fase e já entra direto à fase do arremesso, ou seja, bate no tórax da criança e já arremessa direto contra alguma coisa ou direto contra o solo, certo? Então a criança sempre vai sofrer mais porque a pancada, em vez de ser na altura das pernas, que perna, né, membros, ou seja, ossos longos quebrados, emenda, costura, parafusa e resolve. Agora, quando a pancada é em tórax e em órgãos internos, a condição, a compleição dessa criança está mais comprometida. Por quê? Primeiro que a cabeça é maior que o corpo, então a pancada na cabeça sempre vai acontecer, o TCE sempre vai acontecer. Na sequência nós temos também a questão do choque em tórax e área abdominal e pélvica da criança. Quando a criança recebe uma pancada no tórax, ela tem menos capacidade óssea, ou seja, os ossos das crianças, eles são cartilaginosos, que são ossos flexíveis, que não absorvem pancada, certo? Então os ossos vão absorver uma pequena energia de toda a energia que foi enviada contra ela. Na sequência nós temos a pele. A pele da criança é menor, ou seja, mais fina, com características, né, mais sensíveis, que vão absorver muito menos também o choque dessa pancada. E depois nós temos a compleição muscular de uma criança, que não tem, né? Ela não tem compleição muscular como um adulto. Então, não tem os músculos para segurarem, né? Ou camada adiposa, que seja uma gordurinha ali para segurar a pancada, para absorver um pouco dessa energia e fazer uma dissipação dessa energia para que não se concentre diretamente nos órgãos internos. Não tem também. Então, uma pele que não absorve muita energia. Capacidade ou compleição muscular é quase zero. E uma capacidade óssea que é flexível, ou seja, cartilaginosa, que também não absorve pancada, não absorve a energia. Essa energia vai ser absorvida onde? Nos órgãos internos, tá? Então, toda pancada numa criança que pegou tórax ou cabeça, ou até mesmo parte abdominal e pélvica, sempre há uma grande chance de lesão interna, embora não tenha lesão externa, que é o contrário do adulto e do idoso. O adulto sempre vai ter uma lesão externa para que tenha uma interna. Raramente acontece de ter uma lesão externa e não ter lesão externa e ter lesão interna, tá? Na criança, muitas e muitas das vezes tem uma lesão interna, mas não se consegue ver uma lesão externa, porque não houve uma dissipação de energia, uma absorção da sua caixa torácica, né, composta por ossos, pele e músculo, ou até mesmo tecido adiposo, não tem essa absorção. E aí a pancada é absorvida, ou seja, a energia é absorvida pelos órgãos internos. E aí entram as grandes lesões internas nas crianças, tanto cabeça quanto tórax, abdômen ou pelve. E quando há uma lesão muito grande nas partes externas, ou seja, uma fratura completa de osso longo, um exemplo, um osso humeral. Uma criança que foi atropelada por um veículo que bateu mais ou menos na altura do tórax, que atingiu diretamente na altura do húmero e chegou a fraturar o húmero, ou seja, fazer uma fratura completa no húmero. Se fez essa fratura completa no húmero, a energia que esse húmero recebeu para ter uma fratura completa foi muito grande. Ou seja, o restante dessa energia foi absorvido pelos órgãos internos, o que é muito grave para uma criança. Lembrando que no atendimento a crianças, para quem é da área já
pré-hospitalar ou está se preparando para entrar na área pré-hospitalar, uma criança não é um adulto pequeno, tá? Uma criança tem suas particularidades que são muito mais complexas, tá? E aí entram também, né, quando a gente falando ainda sobre as faixas etárias, nos países menos desenvolvidos ou até regiões menos desenvolvidas em muitos países, entram as crianças que trabalham já na pré-adolescência ou na adolescência, e aí entram também os acidentes de trabalho nas crianças, tá? Então, algumas coisas vão saindo, queimadura vai saindo, os afogamentos vão saindo, os engasgamentos vão saindo, mas aí vem entrando outras comorbidades, atropelamento, queda de bicicleta e na sequência também os acidentes de trabalho nessas regiões que eu falei para vocês. Legal, né? Bem complexo isso aí. Então, sempre se atentar muito para o trauma na criança. Lembrando que existem 3 fatores de maior risco ou que tem uma grande ou maior mortalidade a nível de mundo para as crianças. Primeiro, hemorragia, né? Porque ela tem uma pequena capacidade sanguínea, então qualquer pouquinho de sangue que ela perde, ela já entra em choque descompensado. Pela sua pele também ser ter menos capacidade de proteção, tem menos capacidade de proteção contra a hipotermia, que resulta em um choque hipotérmico e hemorrágico ao mesmo tempo, que leva uma criança a uma parada cardiorrespiratória com grande facilidade, tá? Depois, na sequência, nós temos a hipóxia. A hipóxia na criança, por quê? O pulmão, além de ser pequeno, ela tem uma capacidade respiratória muito mais rápida, ou seja, a criança, até a faixa etária de 2 anos aí, a frequência respiratória dela pode atingir entre 50 e 60 ventilações por minuto, o que é muito rápido, né? Praticamente uma respiração por minuto. E aí o diafragma dela não está formado ainda. Lembra da complexão muscular que essa criança ainda não tem? O diafragma, por sua vez, é um músculo e ele não tem uma complexão muscular adequada ainda. Então essa criança ela usa o abdômen para auxiliar na respiração, auxiliar o diafragma na respiração. O que, quando uma criança acaba tendo uma lesão abdominal, ela pode apresentar uma taquipneia ou um esforço respiratório, uma respiração encurtada, aumentando a frequência respiratória pelo fato dela ter uma lesão abdominal, certo? Porque aí quando ela enche o pulmãozinho, o abdômen trabalha junto para auxiliar. Se ela tem uma lesão abdominal, dói. Se dói, ela encurta a respiração por causa da dor. Causa uma taquipneia, causa uma falta de oxigênio, o que já entra no metabolismo anaeróbico em algumas regiões, na sequência a acidose metabólica e a criança vai evoluindo só para baixo, ou seja, uma criança ela aguenta por um período bom, mas no entanto quando ela afunda é muito difícil reverter, ela afunda muito rápido também, tá? Então se atentar para esses detalhes aí na criança, taquipneia, esforço respiratório com algia abdominal é muito grave, tem que se atentar para uma possível lesão abdominal e não apenas lesão torácica ou pulmonar, que no adulto, um adulto com esforço respiratório, dificuldade respiratória, a gente vai relacionar, né, no trauma, a gente vai relacionar a uma hemorragia, a gente vai relacionar a um hemotórax, um pneumotórax ou um pneumotórax aberto, quando que na criança a gente, além de ter essas 3 situações, a gente pode ter também um trauma abdominal, com uma hemorragia interna abdominal, talvez uma lesão de pelve com enchimento da cavidade pélvica e aí deslocamento dos órgãos abdominais ali, causando mais uma dificuldade respiratória na criança que não está relacionada agora diretamente ao tórax, certo? E daí na sequência nós temos os TCS, né, que são também uma das 3 principais causas de morte na criança, porque estão relacionadas ao tamanho da criança, da cabeça da criança. Então toda vez que a criança cai, bate a cabeça. E aí muitas das vezes a criança bate a cabeça e gera um TCE. O TCE na criança é bem grave, né? Ela tem um espaço menor ali dentro da calota craniana e aí o cérebro, qualquer pouquinho que ele inchar, ele pode causar uma pressão intracraniana, o que na criança é muito grave,
a falta de oxigênio no cérebro também. Então, tudo isso é bem ruim para a criança quando está relacionado ao trauma. Isso não está relacionado apenas a atropelamento ou queda de bicicleta, está relacionado a queda em altura, queda nesses trepa-trepa de que tem nas creches, nas escolas e tal, ou balanço, ou qualquer coisa do gênero, pode estar relacionado a isso também. Lembrar que a caixa torácica e abdominal da criança não tem a mesma complexidade de um adulto, não tem a mesma rigidez de absorção de energia de um adulto, e toda a energia que ela receber vai ser a maior parte absorvida pelos órgãos internos. Então, se atentar para esses detalhes também para quem trabalha com crianças, legal? Na sequência, então, a gente vai falar sobre o DEA, galera. Olha só, o DEA. O DEA é o desfibrilador externo automático, tá bom? Ele fala que é automático, desfibrilador externo, porque fica fora, desfibrilador porque ele age quando há uma fibrilação átrio ou ventricular, né? E aí ele faz a desfibrilação desse átrio ou desse ventrículo que está fibrilando. Fala que ele é externo porque realmente ele é usado externamente na pessoa. E ele fala que é automático, mas ele é semi-automático, ou seja, ele precisa do auxílio humano para que ele funcione ou seja para que ele faça o seu trabalho, certo? Então eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui no cantinho de alguns modelinhos de DEA, tá? Então existem alguns modelinhos de DEA, algumas marcas, existem muitas outras, tá? Essa que a gente está mostrando para vocês aqui é apenas 2 ou 3 marcas, modelinhos diferenciados ali, mas existem muitos outros modelos de DEA, tá? E o DEA, ele é usado na parada cardiorrespiratória, tá? Então quando a vítima assume um ritmo, né, cardíaco que não gera perfusão ou que não gera pulso central adequado, essa pessoa assume um estado de parada cardiorrespiratória. Inicia-se a RCP o mais rápido possível, como a gente falou lá na primeira aula, e aí na sequência instala-se o DEA. Tá? Uma vez que instala-se o DEA, o DEA ele faz uma leitura, tá? E se o coração da vítima tiver em taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, o DEA ele aciona, ele avisa que ele vai dar uma descarga, tá? E aí quando ele dá a descarga, ele faz com que aquela bagunça que está acontecendo no coração da vítima cesse, tá? Então ele faz com que a bagunça cesse para que as compressões sejam reiniciadas novamente e agora essa energia se reorganize, tá? Então, ao contrário do que muitos pensam, que o DEA faz o coração bater, que o choque do DEA faz o coração voltar a bater, isso acontece em filme, tá, galera? Não é na vida real, tá? Na vida real, o choque do DEA faz o coração parar. Por que ele faz parar? Exemplo, nós temos dois nódulos dentro do coração, 2 pequenos órgãos dentro do coração. No ápice do coração, na parte de cima, no enraizamento do coração, nós temos um nódulo sinusal, né? Ele gera energia elétrica, ele transforma oxigênio, glicose, tudo aquilo que as células usam para manter o corpo vivo, para se manterem vivas, ele usa para transformar em energia de backup, tá? Esse nódulo, ele envia essa energia para o nódulo atrioventricular, que fica, como o nome já diz, entre os átrios e os ventrículos. E o nódulo atrioventricular, ele envia essa energia para as 4 câmaras do coração fazerem as contrações de forma organizada. Átrios e ventrículos de forma organizada. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, certo? Como a gente já falou lá na parada cardiorrespiratória. Quando falta oxigênio por algum motivo ou por algum outro motivo acaba afetando o coração, essa organização da energia, ou seja, o nódulo está gerando energia e está enviando para o nódulo atrioventricular, que está largando essa energia pelos feixes de His, que é uma ramificação de ligamentos que faz a contração, que recebe energia e faz a contração das câmaras cardíacas do nosso miocárdio, fica desorganizado. Ou seja, às vezes ele manda muita energia para um pouco para outro, uma atrás da outra para os átrios, ou uma atrás da outra para os ventrículos, e os átrios ficam prejudicados. Então, assim, fica bagunçado. Ele pirou.
por falta de oxigênio, certo? Então, quando o DEA identifica, né, quando é feita a instalação do DEA, ele identifica essa atividade de taquicardia ventricular, que é um ventrículo muito rápido, ou uma fibrilação ventricular, que é o ventrículo que está recebendo choque simultaneamente e ele nem contrai, ele apenas treme. A taquicardia ele contrai muito rápido, não deixando as câmeras encher. Na fibrilação, ele apenas treme, ele vibra, ele fibrila. E aí é necessário desfibrilar esse coração. Ou seja, dar uma descarga elétrica maior nele para que aquela descarga elétrica bagunçada que está acontecendo lá dentro cesse. Ou seja, para que o coração pare. E aí eu reiniciando as compressões, eu reabasteço, né, compressões torácicas de alta qualidade, esmago o coração, faço com que uma pequena circulação funcione e aí chegue o sangue oxigenado para o nódulo atrioventricular e o nódulo sinusal, para que eles comecem a receber energia novamente e reorganizem essa energia deles, tá? Então, uma explicação assim bem simples e objetiva, mas para que vocês entendam que o coração ele é composto por essas câmeras, ele é composto por esses nódulos, ele é composto por esses órgãos e é mais ou menos nesse ritmo que funciona as coisas. Tem que estar tudo organizado para que funcione bem. Qualquer coisa que afete vira uma bagunça desorganizada e alguém tem que ir lá e bater lá, cessar a bagunça para que se reinicie de forma organizada. A mesma coisa uma sala de aula quando ninguém se entende e aí o professor chega e dá uma bicuda na porta, dá aquele estouro dentro da sala e todo mundo regala o olho pro professor, parou a bagunça. E aí o professor consegue retomar a aula com calma. É isso que o desfibrilador faz na sua descarga elétrica quando ele indica. E quando ele indica? Quando ele indica porque ele identificou uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular. Energia desorganizada. Preciso cessar essa bagunça para reorganizar. Quando ele não indica choque, é porque está em assistolia, ou seja, o coração está completamente parado, não tem energia. Ou quando está em AESP, atividade elétrica sem pulso. O que é uma atividade elétrica sem pulso? Tem uma atividade elétrica, está organizada, as câmeras estão contraindo na sua ordem exata como deve ser feita. Para que eu vou chocar se está organizado? Mas está em parado porque não tem pulso. Por quê? Porque o coração está vazio. Essa vítima evoluiu para um choque hemorrágico, o coração ficou vazio, agora ele está batendo por algum pequeno período de tempo, ele vai bater vazio, né? Ele vai contrair vazio até que pare de chegar, né? Acabe a energia de backup para ele também e ele acabe parando também e agora assumindo um ritmo de assistolia que também não indicará choque. Então só indicará choque na taquicardia ventricular ou na fibrilação ventricular. Na AESP, atividade elétrica sem pulso, ou na assistolia, ele não indica choque, ok? Então, agora vocês vão ver aqui no cantinho o modelinho de pás do DEA. O que é as pás do DEA? As pás do DEA é uma espécie de pazinha mesmo, tá? Que tem uma colinha. E aí, do lado tem um plástico, tem um fio que é ligado no DEA. Quando você liga ao DEA, ele fala: conecte as pás no tórax do paciente. São as primeiras palavras que ele fala. Você vai fazer o quê? Você vai pegar as pás, então, um fio vai ser conectado no DEA e as pazinhas vai ter uma que vai indicar que vai do lado superior direito e a outra vai do lado inferior esquerdo, como vocês estão vendo na imagem, tá? E aí eu vou colar lado superior direito, lado inferior esquerdo. Conectei as pás, o DEA foi ligado, ele vai fazer a leitura. E aí, se ele indicar choque, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, se ele não indicar choque, retoma as compressões, tá? Agora, na outra imagem que vocês vão ver, é a imagem das pás do DEA já aplicadinha e os socorristas se afastando, ou seja, indicou choque. Ele está fazendo a leitura e falou, choque recomendado. Ele fala dessa forma mesmo. Ele fala choque recomendado. Quando ele fala choque recomendado, a gente já sabe que precisa se afastar, porque em alguns segundos, né, ele vai avisar para que seja descarregada a energia. Como vocês estão vendo nessa imagem, né, o socorrista instalou o DEA fez a leitura, ele indicou choque. As pazinhas colocadas lá no bonequinho, ele indicou choque, o socorrista se afasta para esperar ele carregar, para ministrar o choque. Então, primeira coisa ele fala,
conecte as pás no tórax do paciente, você vai, conecta as pás conforme está na imagem, conecta nele, ele vai fazer a leitura, ele vai falar analisando o ritmo cardíaco, e ele está analisando o ritmo cardíaco. Se ele indicar choque, taquicardia ou fibrilação ventricular, indicou choque, ele vai falar choque recomendado. Afaste-se do paciente. E aí, a gente se afasta do paciente como está na imagem. Certifique-se de que não tem ninguém encostado no paciente. Afasta o O2, que se já tiver posicionado, né, para fazer uma ventilação com auxílio suplementar de oxigênio. Afasta tudo, afaste-se do paciente e espera ele mandar. E ele vai falar, aperte ou pressione o botão piscante para liberar o choque agora. Tá? E aí tem um botão no centro dele ali, como vocês viram no modelinho, que tem um rainho desenhado. Geralmente é um botão amarelo ou alaranjado. Tem um rainho desenhado no meio. Ele vai ficar piscando e aí eu me certifico que não tem ninguém encostado e aperto. Quando eu apertar, o choque vai ser liberado. Tá? Então o choque é liberado, ele entra pelas pás, né, superior e inferior, e se encontra no coração, dando uma descarga elétrica e cessando aquela bagunça desorganizada. Ministrado o choque, reinicia as compressões rapidamente. Tá bom? Bem tranquilo, né? Não tem muito segredo. O DEA, ele pode ser operado por qualquer pessoa leiga, inclusive, desde que tenha treinamento e saiba utilizar. Tá bom? E se não tiver treinamento, mas souber ouvir e obedecer a comandos, já é o suficiente. Tá? Porque ele fala o que tem que ser feito, bem como, além de falar, tem tudo desenhado, indicado. Olha, naquele modelinho ali, ó. É o modelinho dos DEA amarelinho ali. Tem o botãozinho no centro. Do lado tem um espacinho onde que é conectado as pás. Conectou ali, ligou o DEA, colou no tórax do paciente. As pás vêm desenhadinha aonde vai cada uma delas. Conectou, só aguardar e obedecer a comandos. Quando ele fala afaste o paciente, não tem segredo nenhum. É só se afastar. Preciso sair correndo 50 metros? Não. 2 metros é o suficiente. Ah, mas 2 metros? 2 metros é o suficiente, mas não tem espaço. Afasta-se o máximo possível. Dentro desse espaço de 2 metros. Ah, não posso, mas dá para me afastar 1 metro? Beleza, afasta 1 metro, encosta na parede lá e fica aguardando. Eu não posso ficar muito próximo do paciente, porque esse paciente ele vai ter uma contração involuntária quando ele receber esse choque. E isso movimenta as pernas e os braços, e muitas vezes movimenta toda a vítima. Ele dá um pulo, ele faz uma contração. E esse movimento pode acabar tocando em alguém que esteja próximo. Tá? Então por isso é necessário que se afaste pelo menos 1 metro de distância do paciente para poder ministrar esse choque com segurança. Até porque se a vítima, o choque é feito para parar o coração, certo? E se o socorrista tiver encostado ou qualquer um leigo tiver encostado, um familiar, ele vai receber esse choque e ele pode entrar em parada cardiorrespiratória também, tá? E aí você tinha um problema que era uma vítima em parada e agora você tem 2 vítimas em parada, certo? Então é um baita de um problema, tá? E o que eu faço agora? Agora eu desisto daquela vítima que está em parada e vou assumir o atendimento daquela vítima que parou com choque. A chance daquela vítima que parou com choque voltar é muito maior, porque ela só parou porque ela recebeu a descarga, então ela não tem uma outra comorbidade associada, e aquela vítima que estava em parada, ela assumiu essa parada cardiorrespiratória por um outro motivo. Ou foi por um trauma, ou foi por uma doença, alguma coisa. Então, agora eu vou focar naquela pessoa que recebeu a descarga, que foi o bisonho, né, que foi lá encostar no paciente enquanto eu avisei que era para se afastar. Eu vou ter que focar nessa vítima agora e abandonar aquela. Uma vai morrer, dificilmente consiga salvar as 2 a partir de agora. Certo? Então, o melhor é não tocar no paciente e sim obedecer o DEA. Bem tranquilo, né? Não tem muito segredo quanto ao uso do DEA. Legal? Assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou gravar uma aula com o DEA e vou mostrar para vocês bem certinho como que funciona o uso do DEA. Beleza, galera? Show de bola, né? Falei pra caralho, hein? Minhas armas. Conteúdo bacana, a gente se empolga, acaba falando muito. Se eu não falar, eu deixo de falar o que eu preciso falar. E aí acaba que acabo falando demais. Falei 1 hora consecutiva sem parar, né? Se vocês estão curtindo a live, a Erika fez sinal pra mim, ó. Veja se o pessoal tá curtindo a live. Galera, vocês estão curtindo a live? Dá um positivo aí, manda um coraçãozinho, faz um sinal de fumaça, não sei, faz alguma coisa, só pra mim saber que vocês estão
gostando da aula. Se vocês não estão gostando da aula, aí vocês me quebram, né? Aí eu fico mais sem graça que dançar com irmã em festa, né? Vocês têm que estar gostando da aula, senão... Mas perdemos o objetivo aqui. O objetivo é fazer com que vocês gostem e que vocês entendam a aula. Pelo jeito, hoje não tivemos pergunta, né? Alguém falou aqui, ó, top, valeu, e tá subindo o coração, careta e cosarada pra cima. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Não tivemos perguntas hoje, Erika? Maravilha, galera, não tivemos perguntas hoje. De duas, uma, ou vocês não entenderam nada, ou vocês entenderam tudo e não precisou perguntar, tá? Vou acreditar que vocês entenderam tudo e nem precisou perguntar, que eu expliquei muito bem, que foi bacana demais. Obrigado pelos coraçãozinhos, 100, obrigado. Galera, show de bola, né? Eu sei que eu falei bastante, falei rápido, mas é que o conteúdo é denso, é um conteúdo gostoso de trabalhar. Eu falei sobre 4 conteúdos em um período de 30 minutos, de 60 minutos, né? Então eu tive ali um período de 15 minutos mais ou menos para cada conteúdo. Alguns conteúdos eram um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, mas eu consegui trazer para vocês alguns cuidados que devem ser e aprofundei no que é mais necessário quanto a cuidado com crianças falando sobre Lei Lucas, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, lembrem-se de compartilhar a live. Essa live vai ficar disponível até semana que vem, vocês podem, até na próxima quinta-feira vocês podem rever ela de novo, tá? Na próxima aula, na próxima quinta, então, vai ser a aula da prática dessas 3 aulas que a gente fez, tá bom? Vai ser a aula da parte prática, para fechar com chave de ouro o nosso mini curso, né? Então, lembre de compartilhar, trazer mais pessoas para nos acompanhar. Lembre de seguir as redes sociais, tá bom? Para que vocês consigam acompanhar. Lá tem videozinho toda hora, cada pouco tem alguma coisa falando sobre a PH também. E também, galera, deixa seu gostei na live, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vocês vão receber as notificações cada vez que for postado um vídeo relacionado a PH também. Beleza, galera? Grande abraço, conto com vocês até na próxima quinta, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Valeu! Acabou-se?